E aí, gurizada? Kawasaki na Zanga Motos, porque cava é vida. Fala, rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um Elias Show com presença internacional, dessa vez, Gabi Gutierrez e também nosso amigo Thiago Lopes, vulgo primo do Enzo Lopes, vulgo primo do Caio Lopes também. Estamos aí agora fazer um review direto da América para vocês e nada melhor de quem estava lá presente no meio daquela loucurada que foi, né, gente? Pô, vai ter prova? Não vai? Então foi muito doido. Sejam muito bem-vindos, Thiago e Gabi. Manda um salve aí pra turma. Bom, eu vou começar aqui apresentar o Gabe, né? Eu tô aqui eu falo Gabe porque já tô internacional, né? Você tá falando Gabi, eu vou fazer o translate aqui pros fãs americanos Por do favor, Gabe. Aqui, por favor. Pros caras poderem entender, né? Então, tô na casa do Gabe. O Gabe já correu no Brasil há 2 anos. Um ano inteiro eu fiz uns 2 etapas em 2020, só um ano. Sim, Um ano inteiro. ele fez um ano inteiro, mas assim, já correu aí no Brasil várias vezes, já correu pela equipe satélite Honda, que era da FK Race, do Frank, ia correr pelo Balbi ano passado, né, pela KTM, ele estava de contrato assinado com a KTM, só que eu acho que acabou, machucou, né, e não foi, e também, outro detalhe importante, ele foi representante do Brasil no Motocross das Nações do ano passado, né, que era o Enzo, o Hamler e o Gabe. E como a carreira dele é mais focada aqui nos Estados Unidos, muita gente do Brasil não acompanha, e ele é pouca mídia, ele é um piloto pouca mídia. Cara, até às vezes a gente precisa de alguma informação dele, sabe o que ele tá fazendo. Até brinquei com ele esse ano, ele vai fazer o AMA Motocross completo na 450, e eu falei com ele, cara, pelo menos me abastece lá de notícia, me manda informação pra gente ter conteúdo para publicar. E o massa do Gabe, que cresceu aqui nos Estados Unidos, né, competindo no Loreto, com todos esses caras que estão no AMA aí, tem total influência com os pilotos do AMA, conhece todo mundo e tá bem, entende perfeito. A Supercross você nunca andou aqui, né? Nunca. Supercross é difícil. É um dos caras que tem que gostar mesmo, tem que ser bom. Tem que querer demais também, né? Maravilha, mas assim, vamos só dar uma apresentada pra gente soltar a vinheta, Thiago. Tem que pagar os patrocínios também, né, bicho? Você acha que é barato contratar os caras assim, internacional? E aqui recebe em dólar, tá? Você põe bastante patrocínio. Não, o Thiago já tava me acelerando, ó, tá atrasado, e o pau torando aqui pra terminar, velho. Essa vida de pai de família não é fácil, velho. Mas deu certo. Então, galera, deixa seu like, se inscreve. A gente tá chegando aí a quase 70 mil e... Vou falar um negócio pra você, Thiago. Depois que eu tomei um strike, velho, tá difícil o negócio aqui do YouTube. Então, Juliano, caiu mais ou menos para 1/5 das visualizações, não entrega mesmo quem tem o sininho e tudo mais. Então, estamos pagando o preço, galera. Então, deixa o botão de like aí, se inscreve, que ajuda bastante a gente. Vamos para a Supercross, etapa de East Rutherford, uma etapa muito louca. Conta para nós aí um pouco aí, Thiago, como é que estava o negócio lá, porque só para contextualizar vocês, né? A etapa estava correndo tudo bem, tudo certinho, o pessoal mostrando direto que tinha a previsão de tempestade, né? Então, postava ali e tal, e diferentemente do Brasil, lá quando tem uma tempestade muito forte, é algo realmente bizarro, né? Ciclone e tudo mais. Então, tinha a probabilidade de relâmpagos, né, no local, que afeta a segurança de todo mundo, dos cameramen, dos pilotos, do público, e foi decidido ali na hora dar uma segurada. O Thiago postando lá no Instagram, né, mensagem traduzida que rolava no celular, o pessoal anunciando nos megafones lá da pista, saiam do estádio, procure abrigo. Então, foi algo que eu particularmente nunca vi, né? Até o Carmichael e o Sturt comentando sobre isso, algo bizarro, né? Será que volta? Será que não volta? Como é que foi isso aí, Thiago? Essa loucurada, hein? pra gente que vem do Brasil, inicialmente a gente só pensa assim, cancelou. Já era, não vai ter mais, porque no Brasil, geralmente, quando dá chove, já vai cancelando tudo, né? E aí começou a rolar as mensagens, eu estava com a esposa, com o filho e tudo, até a Bianca da Leve Viagem estava aqui também, a Bianca estava em outro setor, começou a ligar pra gente, aí o que vocês vão fazer e tal. E aí eu tentei, minha esposa queria ir pro carro, o segurança não deixou ela sair para fora do estacionamento, eu falei com ela, ó, fica quietinha aqui, vamos ficar. E ficou aquela situação, bem isso aí que vocês viram na transmissão, e eu fui falando com o pessoal que estava em casa assistindo a transmissão também, todo mundo, tá falando isso, tá falando aquilo, que aqui, de dentro do estádio, igual eu estava credenciado como imprensa, basicamente você tem a informação do telão,
que aparecia no telão mais ou menos a mesma informação que estava na transmissão, e a do celular, a do celular não foi o evento que mandava, era o governo, né? O governo mandava assim, ó, você está numa área de risco, vai acontecer isso, isso, isso. E só que assim, basicamente, para resumir, eu fui lá filmar, a hora que eu filmei a chuva, assim, cara, meu ponto de vista foi uma garoa, deu 2 raios só, assim, bem, a impressão de ser bem próximo do estádio, estrondou tudo assim, mas foi 2 raios só, uma garoa. Aí minha esposa ainda brincou e falou: Nossa, se isso aqui é a tempestade deles aqui, se eles verem a chuva que dá no Brasil, que derruba os barracos, tudo, então. Ó. Mas assim, foi coisa de 25 minutos entre a pausa e o retorno, e muito massa que de 5 em 5 minutos atualizavam, e aí eles deram a estimativa 10h15, vamos voltar. 10h15 voltou, e muito massa. E outra coisa muito interessante: uma boa parte do público foi embora, né? Que depois, na hora que abriu o portão para voltar, deixou o público, quem quisesse ir embora, podia sair para o estacionamento. E aí muita gente foi embora, mas vou te dizer, 60% botou a capa de chuva e desceu para arquibancada aberta na de bar de chuva, cara, bonito Pau, demais, né? assim. E o pau torou cara, para mim, particularmente, que eu estava presente, que eu cobri pelo Show Radical, foi o evento mais louco, a corrida mais emocionante que eu já assisti. E o evento mais louco, isso foi muito top, cara. Como tudo aconteceu, como tudo funcionou, e a emoção que a corrida da lama trouxe também, assim, foi mudou, do baralho. né? Mudou. Mas vamos começar para explicar para o pessoal, para a gente que é do meio aí, já está acostumado, a gente sabe toda a terminologia aí do esporte e tal. Mas começaram a me mandar umas perguntas, Thiago. O que é o showdown, né? Que antes se chamava shootout, mas devido aos tiroteios aí nos Estados Unidos, eles resolveram mudar até o nome para ficar algo mais amistoso, né? Então, o que é o showdown? O showdown, antigamente, os pilotos não eram profissionais, estou falando da década de 80, né? Então, a categoria 250 é a categoria de acesso ao supercross profissional. Então, eles dividiram os Estados Unidos em West e East, né? Eu sempre confundo a tradução em português. Qual que é a costa, Thiago? A oeste é a oeste, né? Oeste. E a East é a leste. Isso. Aqui tem W, eu decorei, eu fiz o seguinte decoreba. Aqui tem W, é a que tem O para nós. Aqui tem E, é a que tem L. Então, e aí, e outra, eu também confundi demais. E aí, o que eu fiz? Oeste, Califórnia, leste, Flórida. Pronto, Perfeito. aí eu decorei tudo. Então, eles dividem assim, os Estados Unidos é um país continental, né? Então ficava algo mais barato, teria mais acesso. Porém, hoje, ao meu ver, não faz tanto sentido, né? Porque o pessoal são profissionais, vivem disso, enfim. E outra conta que eu faço aqui é que, assim, eu já vi artigos que eles falam que é para reduzir despesa, né? Exatamente. Aí você pega uma Honda que banca um Jet Lawrence na costa oeste e um Hunter Lawrence na costa leste. Em vez de economia, ela tem 2 despesas. Tá certo que esses são os mais bem pagos, são factory e tal, já venceram no esporte. Mas, em geral, o pessoal questiona muito, até nos podcasts aí fora, enfim, é o que é. Então, é a divisão dos Estados Unidos em 2, né, leste e oeste, então fica mais próximo, na teoria, mais barato. Então, isso vale lembrar para o pessoal que está assistindo também, que isso é só na 250, porque muita gente fala assim, por que na 450 o toma que está em todas? Então, pessoal, isso aí, essa divisão é somente, que nem o Leandro falou, somente na 250, só para categoria de acesso à principal, né? Exatamente. Então, a categoria 250 tem essa divisão, como o Thiago explicou, a 450 não tem, porque é o profissional. Então, galera, o showdown é quando junta as duas categorias, as duas costas, né? Melhor dizendo. Então, teoricamente, se um piloto é top 4, top 5, ele será top 7, top 8, top 9. Então, o pau tora, né? Que junta caras do mesmo nível das duas costas. Então, você fazer, por exemplo, um top 5 como o Enzo fez, cara, é sensacional o resultado dele, ainda mais devido a todas as adversidades que a gente vai falar. Então, só para contextualizar um pouco vocês. Mas vamos começar falando do Enzo aqui, ó, deixa eu até achar a foto. Opa, não é essa, Thiago, essa não. Opa, essa não. Nossa, a ruiva aqui é problema, hein, Thiago? Melhor ficar longe. Esses fotógrafos do Brasil vêm aqui no AMAS, só fotografa porque não precisa. Fiquei sabendo que era a mulher dele que fotografou, viu? Já para não ter problema. Foi. Ó, esse cara aqui, ó, galera, tá fazendo história pro nosso esporte, Enzo Lopes. E mesmo assim ainda tem os fãs que não se agradam ainda com o Enzo, né? Impressionante, né, cara? Eu fico puto com o brasileiro criticando o nosso melhor representante, né? O cara faz história, velho. Mas deu uma treta que eu até esqueci de printar nessa etapa,
Porque sabe que a brasileirada, né, cara, vai lá e a bandeirinha do Brasil, é post no Instagram e descarrega, né, cara? E os americanos nem sempre gostam muito disso. Então, os fãs do Hayden, eles começaram a discutir com os brasileiros lá num post, até mandaram no meu grupo do Telegram, Thiago, não sei se chegou a ver. É. E daí a galera postando lá o do Enzo e tal, e todo mundo Enzo, não sei o quê, babando o ovo dele e tal, com razão. E daí veio esses caras fã do Hayden e começaram a descascar o Enzo, porque o Hayden veio de trás, porque ele é muito mais novo, que não sei o quê, que ele quase passou de novo. Cara, ao meu ver, isso é ótimo, né? Porque é engajamento, né? Muita mídia, né, Thiago? E Muita obviamente mídia, o muita Enzo não mídia. tem nada a ver com isso aí, cara. Ele tá lá fazendo a prova dele, correndo, isso aí é coisa de fã. Mas já tá dando a treta, né? Daí já um cara escreveu, né? Lopes, né? Que é o sobrenome dele, Lopes. Daí o cara escreveu Nopes, né? Então, puta, eu lendo aquilo, cara, fiquei rindo sozinho, né? Mas por um lado isso é bom, né? É engajamento e Sim. tal. Até tem a treta do chefe de equipe da Star, que em um vídeo ele meio que dá uma desdenhada do Enzo, assim, né? Que os brasileiros foram lá na Star, bandeira e não sei o quê, Enzo na Star, né? Quando contrataram o Styles Robertson, né? E daí o cara falou, mas cadê o Enzo, tal? Então, enfim, tem uns bastidores aí da galera. Daí já estão combinando. Quando ele terminar o campeonato, ou se ele vencer, chegar na frente da galera da Star no final, vamos entrar no Instagram da Star e vamos postar a bandeira do Brasil, tal. Então já tem um movimento aí na internet rolando, né, cara? E quando começou, né, que foi aquela época do teste da Pro Circuit que ele fez, que começou Exatamente. esse movimento das bandeiras, Exatamente. eu lembro que, não sei se foi o Motomemes daqui, mas teve uma página aqui dessas de zoeira que falou que o Enzo tinha contratado um sistema de robótico de É, ficar verdade. postando Aham. bandeira, que era tudo fake, que era Fake o Enzo nada. pagava para... Aí, tipo assim, como as coisas foram continuando e o próprio... Eu tava falando isso com o Gabe aqui, cara. Não só para nós que somos a mídia do Brasil, mas o que eu percebi? O Enzo fez o Press Day, eu tive acesso ao Press Day, fiquei ali junto dos pilotos na sexta-feira, dentro da pista, e, cara, eu vi o Enzo dar 7 entrevistas. Ele deu pro Racer X, os caras da Verb Moto, Motocross Action, a próprio time de entrevista do Supercross foi lá nele, ele foi o piloto escolhido para andar com a câmera na moto, para ter a transmissão ao vivo, ter acesso às imagens Uhum. dele durante a prova. Então, assim, um verdadeiro muita mídia, né? Os caras estão... Porque, igual eu falei com o Gabe, o que a indústria americana já percebeu? Soltou o conteúdo do Enzo, engajamento no talo. O Hyper Media, que é o cara que faz o Uhum. vídeo do Enzo, até a gente trocou um pouco de ideia, aí a gente curtia muito o trampo dele, que o galera do Brasil, ele falou, cara, cresceu muito o meu público depois que eu passei a trabalhar como videomaker oficial do Club MX e gerar material do Enzo. Todo mundo do Brasil, que a galera manda mensagem no direct dele, dando parabéns pelos vídeos, enfim. Você se Então, lembra, assim, é que nem eu Thiago, que falo... eu te falei do podcast com os produtores do Mundial do Supercross? E eles falaram, Sim, contrataram uma empresa para fazer uma pesquisa, e o terceiro maior mercado mundial foi o Brasil. Lembra sim, disso? sim, Então, e sim, eu sim, escutei novamente eles falando em outro podcast. Então, o mundo está de olho nesse potencial. E, obviamente, os sim. caras apostam e etc. Dá um resultado enorme. Por que você acha que você tem uma abertura tão grande aí? Os caras te deram É, cupom de desconto, tudo, entendeu? sim, Se é para o seu sim. rostinho bonitinho, os caras estão de É, olho no teu trabalho e no mercado do é, Brasil, que é é. enorme, né? Exatamente, tanto que assim, em 2018 eu vim para fazer na época o Monster Energy Cup, que era a corrida do $1 milhão, e cara, foi uma puta burocracia, tive que mandar carta da CBM, tive que fazer uma coisa arada de documentação para ter o credenciamento aprovado. Hoje os Sim. caras acompanham tudo que o Show Radical faz, eu falo direto, até a gente mostrei, eu falo direto com o gerente de Aham. mídia, ele me recebe super bem, então tipo assim, não só o Enzo, isso começa lá atrás, desde né, de todo, seja, morou Sim, você aqui, já construiu veio, um trabalho, né? e sim, e aqui também o pessoal sabe, Gabe, Hamler, que são brasileiros, né, filho de brasileiro, o pessoal sabe da... Então, assim, o Brasil realmente chegou e, assim como o Jet, que é australiano, né, os caras sempre falam Austrália, o Rox é alemão, então, assim, a indústria do país, do nosso meio, já criou um certo respeito pelo país, por saber que não só dentro da pista, mas todo mundo que está do lado de fora está se O negócio é profissionalizando. sério, né? É isso aí. É. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho da prova. Cara, continuando o Enzo, né? Então ele já destruiu no primeiro treino de novo. Eu percebo que no primeiro treino dele realmente é o forte, talvez pela pista
tá mais lisa, né? Lembrando que a pista tava seca, galera, no começo do treino, né? No Tava começo dando do evento. poeirinha. A lama só foi para as provas, né? Mas já chegamos lá. Então o Enzo meteu um segundo tempo atrás do Jet apenas. Então, até eu conversando com ele após a prova, eu tava falando, pô, é sempre esse cara, né? Realmente o Jet é um fenômeno. E isso é reconhecido mundialmente, né? Tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, todo mundo tem o Jet nessa posição. Então ele meteu um segundo tempo, cara, que é excelente, né? Sexto lugar no segundo treino, ele falou que ele override the track, né? Tipo, ele forçou demais na pista e quando você tenta muito, muitas vezes não vem. Para quem anda de 450, sente muito isso. Quando você está fazendo força, está tentando andar rápido, você não vai. Na hora que você cansa, que você dá uma relaxada, o tempo vem. É a tal da danada da 450, né? E foi o que ele comentou comigo que aconteceu. Mas mesmo assim, ele ficou apenas um segundo do Jet no segundo treino, porque realmente o nível, por ser showdown, é muito alto. E ele foi a melhor Yamaha. Eu sempre comento isso de ser a melhor Yamaha, porque é algo muito importante, porque ele é privado. Ele não é uma da equipe Factory da Star. Então, bater o pó dos Factory, para nós, é sensacional, né? Que torcemos pro Enzo. E já falando da Hit, ele, confesso que me deu um branco na hora que eu fui escrever aqui como ele foi na Hit, mas ele fez o quinto lugar. Você se recorda como foi a prova, Thiago? Eu não lembro de aparecer muito ele. Não, ele de novo fez uma largada. Ele até falou que tá tendo um problema com o menino daquela equipe que treina no Club MX. Phoenix? Não é a Phoenix, é é com P o nome, cara. Me Eu fugiu o sei. nome. Eu sei qual que é. PRX. Não é. Não é a equipe RX? É a Honda? Não, é Kawasaki. A PRX. Que o Josh que foi no Brasil, né? O Josh é o 46. É. O Josh andou nela ano passado. É, o PRX. É essa mesmo. Uhum. O menino que tá de 250 nesse time, ele também falou o nome, ele falou que o menino meio que o cara larga bem e segura ele. Aí jogou ele todo para fora da curva e eu acho que ele terminou em quinto na hit. Uhum. Mas assim, fez o ritmo dele ali e tal, e hit é hit, né? Só precisava mesmo ir para final. E de novo no barro o menino fez a mesma coisa, segurou ele para fora. E foi que ele tá tendo muito problema com esse menino. Acho que até naquele vídeo que eu gravei que ele me entregou a camisa, ele falou do menino, falou, o menino tá me perseguindo nos treinos, eu venho para fazer volta rápida, ele vê que sou eu, ele me segura. Enfim, coisa de disputa, né? Velho. É. Então, assim, cara, o que eu vou te falar? A gente tem o Gabi aqui que pode dizer melhor, né? Embora você seja um americano, que eu sempre senti quando eu ia competir fora ou até mesmo acompanhando o esporte aí durante esses anos, né? Cara, para você ter um lugar perante os americanos, tem que ser melhor que eles. Então, se você for mais um, sempre a preferência vai ser do americano. E muita gente, cara, vê o estrangeiro quando tá no mesmo nível, tipo, cara, eu sou melhor que esse. Então, o americano tem muito disso, né? Ser patriota, tal. Isso não é uma crítica, é apenas uma constatação, né? Então, eu estudei nos Estados Unidos e eu via isso acontecendo. A gente era da ala dos latinos que não falava inglês e, cara, tem uma separação, o que é normal, né? Afinidade e tudo mais. Você sente, apesar de ser americano, né, Gabi? Mas de alguma forma você já percebeu isso? Já, eu não personalmente, claro, mas os caras que chegam, agora mais os caras já chegam, né, já sabe que anda muito, o cara, só para ver os resultados do cara, tá, que nem você falou, segundo tempo no treinos. Uhum. Mas aí no começo, os caras aqui dos Estados Unidos, eles não vê que nem como forte é. Eles só vêem o motocross dentro dos Estados Unidos. Eles não sabem que no Brasil tem motocross, que tem motocross forte, que outros países, como Venezuela, tem vários países. Então, quando eles veem um cara vindo de lá, no forte, eles acham, não posso aceitar isso. Não posso aceitar isso. Esse cara não vai andar na minha frente. É igual quando a gente vê a Argentina, né? É mais ou menos isso. Só que na real, assim, Só um pouquinho, Thiago, o Enzo ele tem uma vantagem. Ele não parece a visão geral do brasileiro. O Enzo tem cara de gringo, né? Ele é polaco e tal, né? Então ele se mistura melhor, ele não tem nome tradicional. Apesar que hoje tem um Enzo a cada
cada série da escola, né? É o nome da É, moda. Enzo, Lorenzo, Valentina são os nomes da moda aqui no Brasil. Mas realmente ele se passa muito bem por americano, né? Meu sogro, por exemplo, ele é alemão. Então, quando a gente vai para os Estados Unidos, ele foi educado nos Estados Unidos. A galera acha que ele é americano. Então, você percebe um certo tratamento diferente, né? Eu, quando Sim, morei nos Estados sim. Unidos, meu pai voltando no avião, daí pediram para mostrar uma foto minha, conversando lá com o pessoal. Daí a pessoa olhou assim e falou: Nossa, graças a Deus ele não tem cara de mexicana. Então você vê esse preconceito enrustido, né? E de certa forma Sim. existe no esporte, né? Muita gente ficou falando aqui sobre a seleção do Styles Robertson, né, para Star, porque o Enzo bateu o pau dele e tal, mas isso para mim é questionável, né? Mas é interessante sentir isso, né? E até o Enzo, no último vídeo, não lembro se foi do Club ou do Supercross, que ele meteu o quarto lugar de novo, ele fala, puta, sinto falta da galera aqui, da minha família, e quando eu vi o Thiago com a galera, com a brasileirada, né, tem muito brasileiro em Nova York, New Jersey ali, quando eu vi todo mundo junto, cara, eu falei, puta, nessa etapa isso vai fazer diferença. Ele tá com a turma de novo, a Bianca, todo mundo, né, Thiago? sim, Sentiu isso? sim. Sim, sim, não, a gente foi lá e ele até falou, o pessoal que critica muito aí, o quão difícil é, né, cara, que ele fica sozinho no clube, que ele tá morando sozinho, fazendo tudo sozinho, e a felicidade dele nesse período de Supercross aqui é chegar ao final de semana, principalmente nessas etapas, igual aqui, que tem essa região que tem muito brasileiro, que igual a família do Gabe, que vive aqui há muitos anos, e outros que chegaram agora. Cara, e outra coisa que eu percebi também, indo lá no box dele para filmar a sessão de autógrafo, muito brasileiro esperando por ele e muito americano, cara, porque o nome dele Era. popularizou, né? É. Agora ele tá começando a criar igualzinho o próprio Roxy. O Roxy não é Uhum. americano e a porta do box dele é uma tá falando isso com o Gabe, é uma das mais lotadas. E tava rolando isso lá, tinha muita gente em volta Do da box. barraca dele lá e Uhum. ele tava felizão, E olha porque, só, né, Thiago, como é que é? O que a gente acabou de falar, só para o pessoal poder constatar mesmo. No começo, ele dava pau no. Meu Deus, fugiu o nome do piá. O da Husqvarna lá, o Moreno. O negro é. Como é? Sol, Isso, é, Swall. Isso, me fugiu o nome dele. nós falamos Jalex, É, Jalex Sol. não, é porque Eu o. tô aprendendo várias pronúncias com o Gabe É o aqui. Jelic, né? É que, É, né, desculpa, dormindo mal essas noites e a memória vai pro pau. Mas, cara, ele dava pau no Jelic, ele deu pau no Shimoda durante a maior parte do campeonato e não falava dele. sim. Às vezes ele tava na frente do Jelic, o Carmichael falava do Jelic o tempo todo. E a gente até comentava lá, eu tenho um grupo lá com o Celiorce, com o Lucas Moraes, com o Christopher, todo mundo. Falava, pô, o Carmichael não fala dele, cara. Não falava. De repente virou a chave, quando ele começou a andar na frente, a mídia descobriu o Enzo e começou, tal, sim. tudo isso que a gente comentou anteriormente, reação dos brasileiros, tal. O efeito Começou, bandeirinha. virou o Enzo, virou o queridinho da mídia. O Carmichael falando, o Daniel Blair, matéria, até acontecer o primeiro Triple Crown, né? Que ele fez melhor volta em Salt Lake no final do ano, melhor volta no início do campeonato, e nos treinos, né? E daí deu o Triple Crown, miou. Daí a gente até conversando depois, ele falou, cara, a Kristen entrou em contato comigo para fazer um especial sobre mim, né? Esse que veio acontecer, mas era algo sobre mais relacionado ao background dele ser do Brasil e tal, né? Que nem ele brincou. O, o Jet e o Hunter vieram da Austrália, primeiro mundo. Eu vim do Brasil, né, cara? Terceiro mundo. E daí não rolou. Daí, tipo, deu uma abafada nele. E de repente ele começou a andar bem de novo e redescobriram o Enzo. Club MX fazendo série, não aparecia o Enzo, cara. Aparecia todo mundo Sim, nos vídeos, sim. até com o PP É, que fez o é. vídeo falando. Cara, cadê o Enzo nos vídeos do Club MX? Era Jeremy Martin, o Marsh Banks. Cadê o cara, velho? Agora não, né? Se tornou ele. O Fio andando bem mais lento na primeira etapa, o Fio andou, só aparecia o Fio. Até o Mudou salário, a a gente sabe, chavinha. né? A diferença de salário e tal, até o ano passado. E o Enzo teve que realmente abrir no peito esse caminho. Então, muito legal ver ele conquistando esse espaço, né? Embora muitas vezes as coisas não são na velocidade que a gente espera ou quer, ele tá aí Sim. conseguindo, né? Abrindo o espaço dele no peito. Até eu escutando um podcast do Moraes, que mandou um sétimo lugar, o cara privado total, treina uma vez por semana, faz o esquema dele acontecer e fez sétimo lugar na 450, né? Obviamente pela lama. Mas ele fala, cara, eu corria no amador, com não sei quem, não sei o quê, com o Enzo. Então, cara, definitivamente ele tá no nome da galera e é referência, né? Então, vamos dar Sim. sequência aqui, falando um pouquinho da prova dele. Cara, eu printei, eu não vou conseguir
postar aqui para vocês, porque eu esqueci de passar o computador aí na correria de começar a gravação. Mas ele comentou na entrevista que saiu do RacerX, é isso que eu ia falar. Ele saiu já uma matéria no RacerX só dele, já após a prova. Pode Sim, entrar no site e você sim. vai ver. Não, Então, já vi, já vi. exatamente. Então, assim, ele O falou que RacerX fica copiando minhas ideias, mano. Eu tava assim não fazendo dá. bagulho quando os caras foram lá e. Ô, esses caras estão copiando demais o Brasil, mano. O Gabe vai me ajudar a resolver essa treta aqui. Isso aí, vamos reclamar lá, vamos fazer o L para eles. Então, É. então, cara, ele falou que largou bem, porém o Colt Nichols não conseguiu. O Colt Nichols, ai, cacete, me fugiu o nome do PA da Honda. Eu já lembro. Enfim, Corey Shock. Oldenburg. Não, Corey Shock. Ele deixou abrir a Aham. moto. E daí eu printei bem na hora. Eu olhei assim e falei, cara, eu acho que o Enzo deu uma viajada, porque ele largou por fora. Mas dá para ver certinho, ele tá pronto para cruzar. Eu printei nessa hora uma pena, vou postar no Instagram lá pro pessoal que acompanha lá, vai conseguir ver. E na hora de cortar, ele ia sair em segundo, cara. Ia sair em segundo. Tá? Tinha um gap assim pro Jet, tava aberto, tinha uma margem no meio, ele ia mergulhar, a moto tava apontada, era só acelerar. Mas aí o Corey Shock, ele escapou e ele teve que abrir. E com isso, ele saiu mais para trás em sexto. Então, cara, numa prova de lama, não preciso nem dizer o quão importante é ter visão, né? Então, você ter a pista limpa é total a diferença. A gente viu os pilotos aí que se destacaram por largar bem. Então, ele teve essa situação do óculos e ali já ficou para sexto. E para passar na lama é um pouco complicado, né? A gente viu, por exemplo, o Hayden Digan, que andou demais, fez melhor volta da prova. Quem fez segunda melhor volta da prova, quase a melhor volta? Enzo Lopes, tá? Só para a galera ter uma ideia da velocidade dele na lama. Então eu achei que ele podia ser um pouquinho mais agressivo no início, porém é muito difícil falar, né? Eu sentado aqui de casa, no meu sofá, falei, cara, Enzo, vamos, passa esses caras, dá um de baixa, né? Entra na roda dos caras, tem que vir para passar, decidido, não tem meio termo na lama, né? Embora você tenha que ser agressivo para dar tração na moto, ou seja, você ataca, a moto firma. Se você anda boa, a moto só escapa. Então é uma linha muito tênue entre ser agressivo e não exagerar. E aí entra a história do Hayden Digan com o Enzo, né? Ele veio de trás, passou que nem uma flecha, viu a oportunidade de passar o Hunter Lawrence. O que ele fez, Thiagão? Se afobou, né? Enfiou a cabeça no chão e veio de novo buscando e chegou no Enzo, né? Até o Enzo comentou comigo, não sei se ele comentou com você depois, falou, cara, eu vi o Hayden andando louco, velho, daquele jeito, ele vai cair. E não deu outra. Então isso mostrou para mim a maturidade que o Enzo estava pilotando. Falou, cara, vai. Sim, Deus, no vídeo que a gente gravou aqui no domingo, que eu fui encontrar com ele, ele falou exatamente a mesma coisa. Falou assim, que o Hayden passou e ele olhou e falou, mano, é tipo o que o Eli Tomac que faz quando o Sexton passa, né? Fala assim, pode esperar que vai deitar. vai cair, né? Fica tranquila. Então, eu achei bem bacana, bem interessante assim, a visão dele. Eu realmente achei que ele ia passar o Hunter, porque ele ficava 4, 5 segundos, o que na lama não é muito, e pum, colava. Daí ele comentou, né, a situação do óculos, que ele tinha um ponto que ele achava que podia tentar ultrapassagem, porém ele não conseguia chegar colado. Se eu não me engano, ele falou que era antes do triplo, se eu não me recordo bem, que o pessoal tava pulando 3 ainda, né, mandando o triplo Sim, na sim. 250. Ele falou que quando ele abrisse, ia mergulhar por dentro e ia tomar a linha dele. Mas ele não conseguia chegar colado, porque voava muito barro na cara e tal, né? E isso realmente atrapalhou. E no final ainda ele teve uma surpresa, uma grata surpresa na última curva, né? A gente vai falar um pouco mais dessa treta aí falando do Jet. Mas ainda ele teve um presente ali na última curva, conseguiu fazer a ultrapassagem e eu acertei a minha aposta que eu mandei ele quinto lugar. Então me ajudou no meu bolão aí, Thiago. Já levantou os dólares para pagar a participação do Gabe. Não, dólar não tem, né, cara? Dólar tá muito caro agora. Tem que ser só Não, no tá. coração do Gabe. Mas fala um pouco de você aí, Gabe. Qual que é os planos aí para esse ano? O que você tá correndo? Enfim, o que vai rolar esse ano aí pra galera que não te conhece também? Fala teu Instagram aí. Conta um pouco aí do que tá rolando. Bom, ano passado eu ia andar pro Pro Tour aqui no Brasil, aqui pro Bob. Eu acabei machucando o joelho, quebrando a mão, que era lá no CT deles, e não deu para correr. Eu só corri uma corrida que era Nações Brasil. Uhum. E depois das Nações, eu tinha uma folga, porque era só 5 meses depois que eu operei o joelho. Então, comecei a andar de 450, agora eu
Eu treinei uns 2 meses lá com o Hammer, lá com o Hammer Harris, lá em Flórida. E agora Foi tô, os dois últimos meses agora, né? Na 2 meses. preparação do Hamner pro brasileiro, você tava lá. Eu tava lá. Mas não posta muito na situação muito mídia, que já Pouca mídia. tá só um pouco mídia, Pouca mas mídia. lá. Eu não, o Hammer foi lá correr o Brasil. Esse ano eu vou correr todas as etapas do motocross, Hammer, de 450. Que legal, que Até legal. até uma informação massa, né? Para soltar aí no canal do LS14 para a galera do Brasil, né? A gente poder acompanhar aí o Gabe correndo o Ama Motocross, né? Sem dúvidas, a família toda brasileira, o Gabe também é americano e brasileiro, assim como o Hammer, né? Então, assim, tem um DNA verde e amarelo para nós Claro, torcer esse claro. ano aí no Ama Motocross e acompanhar. Já tem tempo já que eu tenho proximidade com ele, contato com ele quando ele foi no Brasil e tudo. O difícil dele e do Hammer é só conseguir resposta no WhatsApp. O cara demora uma semana para responder, que eles não usam o WhatsApp aqui, né? Ele vê o WhatsApp uma vez por semana. Mas assim, a gente vai tentar acompanhar para passar as informações para a galera Legal. do Brasil, né? Tanto que no Nações, muita gente do Brasil, por mais que ele correu no Brasil, no Arena também, ele foi super bem. Você fez pódio no Arena, né? Ano passado. Não, já fez 2 anos que eu corri na areia agora. 20 e 21, ou 21 e 22. 21, 20. Não, 20 e 21. 20 e 21. Eu acabei terceiro no campeonato. Legal, legal. Eu fiz pódio, mas levei volta do Edson. Faz parte, faz parte. Mas conta um pouco dos teus resultados aí nos Estados Unidos. O que você já correu no amador? Fala um pouco aí pra galera te conhecer. Eu crescendo, eu corri tudo, minha Loreta, Minions. Eu já fiz top 5 Loreta, no 250B, top 5 Minions. Melhor posição na Loreta foi quarto, no 125, sabe, o Superboy, que é 40, 125. Legal. No gate, and then eu parei. Depois da 125, eu comecei a treinar lá o Gold Farm, do Rick Carmichael. Treinei um ano lá, Que massa, hein? foi para classe A, e then desenhei um pouquinho de moto, parei. Eu deu quase um ano sem andar de moto. Não um ano, 7 meses sem andar de moto. And then comecei a correr aqui, só corrida regional, só para resenha mesmo, pra galera. E comecei a correr classe A. Then, o pai falou, vamos correr o nacional do Salt Lake. Então, não foi treinar, não, corri um AMA. Depois, eu falei, deu bem na AMA, eu acabei em 21º. Eu falei, vamos correr a próxima, né? Vamos correr a próxima. Né? Depois uma outra, né? Começou a correr de novo. Aí ferrou, né? Eu lembro dessa época que você fez. E foi depois disso, você foi pro Brasil, fez a Arena. Quem levou ele a primeira vez foi o Emerson Vitanati. Lembra do time Vitanati? Foi pelo time Vitanati que ele foi, e depois foi pro time Satélite Honda, que era do Frank. Na verdade, eu fui para o Brasil em 2018 para o Emerson da Vitanati. Eu conheci eles aqui. Gente boa demais da família dele. Eu amo a família dele. Sim. Mas lá em Morrinhos, na primeira volta, quebrei a clavícula. E daí eu voltei em 2020, eu comprei uma moto do Sandro. Eu falei, vamos correr umas etapas do brasileiro, que era o ano do Covid. E que era, eu acho que o campeonato inteiro era lá em Apiaí, né? Não, foi no ano do Covid, foi duas no Beto Carreiro, duas em Apiaí, e depois teve, eu acho que foi 5 etapas só no ano do Covid. Foi 2 direto no Beto Carreiro, 2 direto na em Apiaí. Eu fui na abertura no Beto Carreiro, a Piaí não foi. Que foi quando o Anthony chegou no Brasil. Foi no mesmo ano. Isso. Eu não fui pro Beto Carreiro, eu tava correndo a AMA, mas eu fui para Apiaí, né? Era só para correr a primeira etapa do Apiaí, e then, eu tava ficando com o Thiago dele, eu falei, velho, vai ter uma arena aqui, lá em Caraguatatuba, eu lembro. Eu fui lá, corri o campeonato da arena, e then, eu conversei lá com o Frank e falou, velho, o que você acha? Você andar no time? Andar no time. Eu falei, bora. Vamos lá, né? Vamos lá. Não, eu andei um ano inteiro em 2021 com o Frank.
Uhum. Eu assinei um outro contrato com o Balbi, né? Machuquei. Para 22, né? Que era ano passado, que era pra você ter feito tudo, né? É tudo. Motocross e arena. E hoje Era, você se era. dedica só ao esporte, só para ser piloto. Só, eu ajudo aqui, meu pai, nós temos empresa de cortar lenha. Eu ajudo aqui, mas Uhum. agora, nesse momento é só o esporte. Estou preparando para a AMA, então sabe como é que é, eu E sou quantos anos você tem, Gabi? 23. 23, né? É bom que você é novo, né, cara? Tem muita É, coisa ainda pra frente, né? Ainda mais agora que a gente vê o pessoal perto dos 30 ali, ainda sendo super competitivo até aí fora, né? A gente vê o Campano lá na é, Espanha, o bicho tem 49 anos e tá lá dando calor na galera, né? estou Então tá de trabalhando, parabéns. De volta com oferecimento aí da Zanga Motos, Show Radical, MR Pro, loja do e-commerce, MX TV. Estamos gravando aí presença internacional do Gabi Gutierrez, estava contando pra gente um pouquinho Pô, sobre a entrei história nesse aí da patrocinador, carreira. vou ter que pagar, certeza. Ele falou no patrocinador, vai vir boleto. Claro que E vai é ver, aqui certo. não perde viagem, né, velho? E vou É te falar, certo. olha só isso aqui, ó, Thiago, ó. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Cadê? Pera... Não, tá. Ah, Aí, deixa eu ó. ver, deixa eu ver. Dá Ah, pra ver ou Oakley. não? Aham, é um Oakley. É um Oakleyzão, edição do Jeffrey Hurnings, tá? Esse aqui. Manda um abraço pro Hernes. Ah, tá. É que trocou a câmera que eu mandei. Edição do teu amigo, Jeffrey Hurnings, teu brother. Pra quem não sabe, o Thiago e o Jeffrey Hurnings são brother do peito, são homies. Mas sabe o que que é isso aqui, Tiagão? Esse aqui, cara, pra quem comprar mais a rifinha da Gas Gas lá até amanhã, velho, vai levar pra Vai levar casa um. esse óculos aí, top inscritos 48 Aí, horas. Você já comprou aí teu você só. número, safado? Já comprou? Já 12 comprei, pau já no Pix, só a comprei. moto, velho. É. Não, se eu ganhar, eu vou correr o brasileiro de 230. Já tá Caramba, aí decidido. sim, De hein? gás 230. Vou ter que Aí você só, reforçar. Vou ter que só reforçar as bota. molas ou não? Não, não, já tá Já preparado. Eu também. assisti o review lá, eu vi que tá no pente. Tá no Só põe a peito. missão, o cara que ganhar o óculos do Harris conseguir o Harris Autógrafo, autografar a né? lente. Aí se o cara conseguir o autógrafo, você dá Aí, 230 a aí é ele. bichão, né? Aí é bichão, tá Aí certo. ele é o cara. Essa é uma história para outra hora, a gente conta. A galera sempre pergunta, mas o que que aconteceu? Quem entendeu, entendeu, né? É. Mas, cara, vamos terminar aqui do Enzo. Ele deu um pulo no campeonato, porque ele passou o Levi Kitchen, né, que é piloto Sim. oficial Yamaha. O Enzo, galera, tá em terceiro lugar no campeonato, cara. Ele tá a 19 pontos do segundo, que é o RJ Hampshire. Então, a gente tem duas etapas ainda, que é bastante ponto, né? São mais de 9 pontos por etapa. Porém, o RJ é kamikaze, né? Como a gente vai falar aí um pouquinho para frente, ele foi pro tudo ou nada na última curva lá e acabou pondo a prova dele a perder. Então, nessa obsessão de dar pau no Jet, eu vejo uma possibilidade do nosso Enzo Lopes cair no colo dele em um segundo lugar ainda. O que você me diz, Thiago? O campeonato, acho que tudo pode acontecer, né? Até ali no showdown mesmo, eu tinha a expectativa disso, né, cara? Eu acho que se tá seco, se não tivesse a situação da chuva, da tempestade ali, e a pista fica seca, eu acho que o jogo ia ser mais agressivo ainda. É, Porque eu acho que o Hunter ia atacar mais, Danger Boy ia atacar mais, Hampshire, igual a gente falou, cada costa tem três caras favoritos muito rápidos, sim. que são o desafio que o Enzo tem na costa dele. Chega na outra costa, tem mais três iguais. Então, chegou nessa costa, são seis caras favoritos à vitória. E aí, do nível do Enzo, tem mais, geralmente, três caras de cada lado, que é igual o Max Vola, o outro menino da KTM, me fugiu o nome aqui, que a KTM tem cada um numa costa, o Max Vola O campeão e o mundial, Tom Vial. Então, os dois ali que atualmente o Enzo supera os dois e tal. Uhum. Então, assim, no seco, competindo no seco, a chance desses caras se embolar e se matar um ao outro ali e o Enzo ir pro pódio mesmo com o showdown era muito grande. Porque eu acho que se tá seco, Dick andando no meio de Hunter batendo com Hampshire, Jet, enfim. Cara, eu acho que se corre... Ou na HIT,
o próprio Jet caiu e levantou e veio na loucurada buscando todo mundo. E perdeu para o Hampshire, não conseguiu chegar no Isso. Hampshire. Então, assim, no main event, se tá seco, eu acho que a pelota ia ser muito grande. Então, isso aí que você falou, eu acho que nas próximas... E tem mais um showdown, lembrando que a final é showdown Isso. de novo. Uhum. Então, na final, a chance Uhum. desse peloteiro louco acontecer, se não chover e não der nada, é muito grande. Então, Tem razão. Pode corrida é acontecer corrida, alguma né, velho? coisa, né? Pode Pode acontecer. acontecer tudo. É. Baixou o gate ali, pode acontecer tudo. E na verdade, nessa etapa, né? Até separei aqui a foto do Enzo que você me mandou, fotos exclusivas aí do Show Radical. Cara, o Enzo falou um negócio bem interessante para mim. Ele falou, cara, seja no seco ou na lama, nós estamos lá na frente. Então ele está se provando ser um piloto completo. Eu até dei uma conversada com ele, dei uma cutucada nele, eu falei, cara, você tem que fazer um motocross. Porque hoje ele não tem contrato por motocross, até onde eu sei, porque ele Sim. não quis. Né? Então Uhum. ele falou, tem a ideia do Mundial de Supercross, que é 10 também, mas ele é bom de motocross. Não é que ele é ruim. Sim. Né? Até o Steve Matthews, lá do Pulp MX, enche o saco dele e tal. Cara, você tem que fazer o motocross. E eu acho que o Enzo, ele não tá no ponto ainda de escolher não fazer. Na minha visão, Sim. ele tem que estar em tudo. Tá Sim. certo, o Mundial de Supercross é muito bom. Eu acho que é bom também. Mas o americano ainda tem um respeito muito grande pelo motocross. Eu vejo isso diminuindo. Cada vez é o pessoal indo mais para o Supercross only, né? Correndo só o Supercross. Ainda mais com o Mundial de Supercross agora. Mas é importante para a consolidação dele e para quem sabe ele ir para uma equipe factory o ano que vem. Mas vamos mandar marcha aqui, Tiagão. Vamos para a próxima. Terceiro lugar que você comentou, o Hunter. O Hunter Lawrence, ele tinha a oportunidade de levar o título nessa etapa. Ele não conseguiu isso. Até porque na etapa passada, ele estava em primeiro, deu aquela erradona, segurou a moto, né? Saiu para fora da pista. Mas ele bateu o pé no chão bem forte. Eu não sei se ele sentiu o joelho durante a semana ou o pé. Eu escutei rapidinho aqui antes de começar a gravação. E ele ficou sem treinar. Chegou aí para o hospital, tudo mais, estava mancando bastante. Então ele teve uma semana atípica. Isso mostrou na pilotagem dele. Ele foi muito bem na HIT, mas fez segundo, né? Nenhum dos Lawrence venceu a HIT. Ele tomou gás na dele. Porém, estando meia boca, né? Meio baleado, diria assim, eu achei que ele mandou muito bem, conseguiu ficar atrás ali do Shimoda na HIT. E na prova, ele fez o dele, cara. Quinto ali, estava tranquilão. Aí, de repente, ele deu uma oportunidade na última curva com o tombo do RJ e com o Jet. Ele conseguiu mandar um ataque ali e passou o Max Voland, que ia conseguir o seu primeiro pódio, né? Então, fiquei triste pelo Max. Tinha tudo ali para fazer o primeiro pódio, mas, cara, foi uma loucurada. Foi de madrugada aqui no Brasil, né? Eu gritando, minhas crianças dormindo, minha mulher já levantou o bicho, já fechou a porta. Eu falei, não, né, cara? Foi louco demais aquele final de prova. Mas ali ele se aproveitou e conseguiu trazer para casa esse resultado incrível pela situação dele, né? Terceiro lugar, Sim. foi ótimo. Os dois irmãos aí no pódio. Sim. E acabou que deu 3 rondas, né? Foi Max Sanche, que é satélite, o Jet e o Hunter. E os dois, E eu vou dizer, se tá seco, apesar que tinha essa situação do Hunter tá baleado, mas se tá seco, a briga dos irmãos Lawrence também ia ser bacana, né? A galera vem esperando isso, né? Porque os dois dominando, literalmente, as duas costas, né? Então, o Jet, por exemplo, o pior resultado dele foi o segundo, né? 2 vezes. Então, seria realmente algo muito legal. Mas ali, qual foi a vibe na hora? Assim, a galera ficou louca, Tiagão? Ficou louca demais. E tanto assim que eu lembro que eu fazia algum conteúdo para rede social no celular, né? Aproveitava, eu ficava prestando atenção na prova, o que estava acontecendo. Em certos momentos eu falava assim, a foto que eu fiz na largada, falava assim, puta, agora eu vou dar uma focada na foto, agora eu vou dar uma focada na rede social, que eu fiquei eu sozinho controlando tudo, né? Sim. E naquela hora, e também eu sou um fã, né, apaixonado. Tem certa hora que eu abaixo os equipamentos. Eu quero assistir, né? Quero assistir. E foi bem nessa hora. Eu até cheguei um pouco para trás, assim, que tinha uma cadeira livre, que eu posso chegar até na borda da pista, né? Aí eu voltei para trás e falei, agora eu vou sentar aqui e vou ver o negócio terminar. A hora que eu sentei, tava abrindo a última volta. Eu lembro que quando eu olhei lá, tava left lap. E aí veio o Max, todo mundo ali. Cara, quando eu vi na reta que o RJ acelerou e deu a porrada, aí inicialmente o Jet parou e o RJ caiu. Só que ali na hora, aí eu só fui caçar o Enzo. Falei, pode, deu pode, vai dar o pode, agora ele vai dar o pode. Não, eu só fiquei naquela, né? Falei, puta, vai dar. Aí
Aí eu vi que depois o Jet conseguiu retornar, o Hunter passou e já era o pódio, e aí ele terminou em quinto. Mas foi muito louco, cara. Foi 10, acertei meu bolão, foi perfeito, entendeu? É. Não, e o massa de estar no estádio aqui é a vibe, né, cara? Tem hora que você tá assistindo a prova, às vezes cai lá um 18º, o cara vira pra frente e o estádio inteiro, assim. Porque Aí eles você fala, assistem a prova inteira, né? Então eu sim, até estava sim. lendo um pouco sobre a estratégia deles de conseguir trazer mais fãs, né? Porque, veja, a transmissão transmite para o mundo, então eles têm que focar ali na disputa da frente e as disputas da prova. Porém, até os últimos colocados, como você acabou de escrever, estão se pegando também. Lembrando que todo mundo que está numa final do Women's Supercross é muito bom de moto, mas muito bom. Então, tá o público assistindo as disputas e até o Daniel Blair já comentou, né? Quando ele tá lá transmitindo na cabine e eles escutam, uau, já tem que sair procurando porque alguma coisa aconteceu, né, cara? Então, realmente. Não, geralmente a gente corre o olho nos caras da ponta. E muitas vezes não aconteceu nada, você vê os caras da ponta tocando tranquilo, quando vê, você já vê o socorro pegando, você olha o cara lá, era o 17º, virou de bico, deu no triplo e caiu pra fora da pista. Exatamente. Tô até procurando a foto do Max Ense, que aqui para mim fica pequenininha. Eu acho que o Thiago me mandou. Vamos ver se eu acho depois aqui. Foi das últimas que eu te mandei aí. Eu procurei. Acho que ele tá vindo de frente. Não, tá vindo de frente numa reta com a roupa preta. Você vai ver em destaque a luva, acho que vermelha ou vinho. Não, eu acho que não a roupa toda preta. no Zoom a foto, entendeu? Ah, tá. Zoom aqui que eu acho que não subiu todas as fotos. Às vezes dá problema. Mas vamos pro Jet. Então, cara, o Jet tinha a prova para perder, digamos assim, porque o esperado era ele ganhar, na minha opinião, ainda em cima do Hunter, embora já tenha uma galera que é mais pro Hunter. Eu acho o Hunter mais agressivo. Se tiver aqui pro pau, ele vai e racha o cara. O Jet eu não vejo fazendo isso. Porém, o Jet, para mim, tem mais velocidade. Entendeu? Eu também ia falar isso. Ele é mais, eu acho o Jet mais rápido. Então, e ele conseguiu sair ali quase do top 5, veio vindo, ganhando posições, com calma, bem técnico, como sempre. E, cara, no final ele colou no Max Ense, né? A gente já vai falar um pouquinho do Ense, mas o Ense comentou que ele falou, cara, tô tranquilo, segundo eu vou, Lando. Esse aqui eu já tenho no bolso, né? Falou, eu cresci andando em lama, tal, sempre andei bem, eu sou o cara da lama. Tanto que ele não sentiu tão bem nas classificatórias e para a final, na hora que choveu, ele ficou tranquilaço. Daí ele veio ali controlando, o mecânico não conseguia escrever na placa porque molhou e de repente no final ele relaxou demais, ele começou a pensar no bônus, começou a pensar que não podia errar e isso é péssimo, porque ele pegou retardatário, é melhor não pular porque vai que alguém cruza e eu caio. E com isso veio o Jet no ritmo dele, pei. E ele entrou nas costelas e escutou uma flutuada e a galera, uau! Daí ele falou, nossa, não é o Volant, é o Jet, né? E daí ele deu aquela colada de mão no final, tinha um gap, conseguiu vencer. Mas com essa colada do Jet, ele teve que tirar o óculos na última volta. Então ele tirou a mão e perdeu quase uma reta. E veio colando. E quem que ele trouxe junto? Um cara que quer ver o pescoço dele quer comer o bicho, né? Que é o RJ. Então ele veio, cara, e deu aquele kamikaze na última curva. Ele entrou muito mal. Para mim, ali ele não foi homem. Nem ele, nem o Hayden Deegan, quando eles entraram. Por quê? Vou dar um exemplo aqui, ó. Tá aí o Gabi que cresceu no meio dos americanos aí, sabe? Meu amigo, botou do lado, você decidiu ir pro pau, não tem meio caminho. Ou você vai e faz o serviço como o Justin faz, ele não perde viagem, ou você nem tenta, cara. O RJ tentou dar o kamikaze na última volta ali, mas ele já veio caindo. Ele caiu e bateu no Jet. Ou seja, para mim ele não foi a mão, tipo, eu vou te estampar, cara. E mesma coisa, o Hayden, né? Ele viu a oportunidade no Hunter, se afobou, falou, vou passar. E nisso, até no vídeo que o pai dele fez no Instagram, ele fala, cara, eu nunca cheguei no Hunter. E quando eu cheguei, eu me afobei. Então, se for para bater, meu amigo, vai para bater, né? Não dá esse meio caminho. Não finge que vai bater, né? Não vai para perder viagem, né? Então, pessoal, deu uma engasgada aqui, foi mal. Então, pessoal, ele caiu, né, nessa última curva e muito interessante porque o Jet, ele muito inteligente, ele não tenta levantar a moto na parede fazendo força, ele só pensava em passar a chegada, que estava ali, sei lá, 5, 6 metros. Ele puxa a moto para baixo, grudada na embreagem o tempo todo, e quem que está entrando por fora do RJ, né, por cima da parede, o Max. Na hora que o Hunter viu essa oportunidade, ele mergulhou por baixo dos dois,
O Jet subiu na moto e saiu, e ele conseguiu na última curva fazer a ultrapassagem. Então, realmente foi um final incrível e eu só tava torcendo, passa isso, passa isso. E passou, né, cara? Então foi muito legal, cara. Foi muito legal. Uma Aí também, né? Foi emocionado lá, discurso de meia hora de pódio. Ele e o Marvin Muskie são os caras mais prolixos, né, que existem. Pá, e fica falando. Mas foi muito legal, primeira vitória do cara, né? Foi show, né, Tiagão? Foi massa. Eu queria, assim, até fugindo um pouquinho desse assunto do Max Antes, assim, só pra galera de casa sentir a vibe. O Gabe é filho de brasileiro, vive muito da cultura brasileira, vai pro Brasil e tudo, mas, que nem você disse, ele é americano, nascido e criado aqui, convive com os americanos. Que é para você? Que você enxerga dos irmãos Lauros que são australianos e estão ganhando tudo aqui no teu país? Você acha bom? Você acha ruim? O que você acha? Eu tô nem, mas dos outros que eu acho outros. Você escuta dos caras? Que os outros falam que aqueles dois estrelas. Os americanos acham. Eu acho que eles não preocupam se é de Paraguai, de Europa, aqueles dois estrelas. Eles gostam do Jet, eles gostam dos caras, do jeito que eles conversam, eles gostam. Eles não é caras, que nem você falou, o Jet, eles não é cara sujo, eles não vai para derrubar ninguém, eles sabem conversar no microfone. Então, assim, o americano idolatra eles, gosta deles. Você viu lá no Red Bull, quando ele estava apresentando as equipes das nações, quando o Austrália chegou atrás do caminhonete, você sabe? Já foi, né? Dude, era quase o mesmo... quase a mesma pressão que faz com a América. É que alguns caras como eles e o Ken Roczen, mesmo sendo estrangeiro, os americanos acolheram. Caiu no gosto dos caras. Né? E eles entraram na cultura muito inteligente, né? O Jet com a história dos Donuts, né? Que é aquela coisa de filme policial americano e tal. Enfim, eles fazem muito bem. Se transformar, pegar os detalhes que o americano ama e trouxeram para eles, né? Isso, assimilaram muito a cultura, né? Para quem é mais antigo, ele lembra do Jean-Michael Bale, foi o primeiro, na verdade foi um dos melhores motociclistas de todos os tempos, né? Porque ele ganhou o Mundial na 125, 250, 500, ganhou o americano na 250 do Supercross e o motocross, se não me engano, e foi pro moto velocidade e ganhou prova ainda. Tipo, o cara ganhou tudo, né? E ele pegou uma época difícil, ele não falava muito inglês, não quis assimilar a cultura, então a galera sempre teve um pouco de, não sei, eu acho que um pouco de antipatia, né? E o americano quer ver, assim como nós, né? Quer ver a pessoa do seu país vencer, né? Eu não diria nós, porque nós brasileiros pagamos pau para gringo, né? De forma geral. O americano não, é americano, né? É da cultura deles, muito patriota, né? E é uma coisa assim, é uma coisa que a galera do Brasil é muito massa para nós entrar lá em todos os Instagram e ver lotado de bandeirinha do Brasil nos comentários, mas os americanos odeiam. E você pode ver que nos posts do Jet ninguém entra lá e mete a bandeiraiada da Austrália. O que ele faz? Que nem você falou, ele pegou a brincadeira do Donuts ali, ele pegou algo da cultura americana e trouxe para colar na imagem dele para ganhar o fã americano, porque ele precisa crescer aqui, ele precisa ser idolatrado aqui. Então E sabe uma diferença, difícil. Thiago? Ele faz natural. O Hunter eu já vejo forçado. Eu quero agradecer aos fãs, não sei o quê. Para mim não soa natural. O Jet é ele. O Hunter me parece ser instruído. Você tem que falar disso, entendeu? Então, não sei, é difícil. É igual você falar assim, você quer ser o youtuber mais famoso do mundo, vamos copiar quem faz sucesso. Por exemplo, o Whindersson Nunes aqui no Brasil. Eu posso copiar o vídeo dele, eu não vou ser igual, porque ele é aquele cara, eu sou eu, entendeu? Então, eu não sei, é difícil de explicar. Mas ali, cara, eles estão bem assessorados. Para quem já chegou a viver de Cup Noodles na Europa, né, dividindo Cup Noodles, a família, hoje está destruindo. Você vê, tem uma série dele na Red Bull, que se chama... Eu já assisti. Flight Plan, eu acho que é o nome. Pô, é animal ver a vida dos caras, ver a casa do Hunter, Mercedes AMG, aquela G-Class. Embora aqui nos Estados Unidos é comum, para nós brasileiros é um carro de 1 milhão. Né? Aqui é algo tipo que o que ele quer, ele tem. Né? Então, eu acho muito, muito legal isso. Os caras venceram tão novo, né? E o mais bacana ainda para mim é que eles têm um irmão excepcional. Né? Ele é autista.
E ele tá lá no meio com a galera, enfim, nessa série mostrou muito, achei muito, muito legal essa união da família, né? Com o pai sempre ali, tudo, muito bacana. E outro detalhe importantíssimo, ainda estão apenas no 250. É. Fizeram tudo isso, nada que, igual o Game mesmo fala assim, aqui na 250, qualquer lugar do mundo, a 250 é o caminho, ela não o é acesso, o ponto né? final, é o acesso. Então, assim, conseguir tudo isso que eles já têm, assim, né, dentro da pista e fora da pista, né, na 250 é muito, muito Olha top. só esse resultado aqui, ó. Isso aqui é da etapa anterior. Olha isso aqui, meu amigo. Aí eles se igualaram, né? Isso aqui Sim. o Hunter ganhou, ficou 11-11. Meu, quando você fala de Supercross na 250, você fala dos dois, né? Então, Sim. pro pai, cara, Estão sinônimo de orgulho, fazendo né? história, né? Porque até alguns anos atrás, o Hunter não tinha vingado. Não. O Hunter teve até um momento ali na carreira dele que ele teve uma posição de Enzo Lopes. Assim, né? Ele era um cara ali que Foi um estava vale, né? próximo da conquista, mas E, quando você está próximo da conquista e ainda não conquistou, você é mais um, né? ele Então, ficou, machucou, daí ele ficou doente, ele, uma espécie de overtraining, mas não era. Era algo metabólico do corpo dele, que ele morria e tal. E você falou muito bem, uma analogia muito boa. Porque o Enzo passou por isso, né? Não achava o sim, que era no braço no dele, fez uma braço. cirurgia por diagnóstico errado, e no final ele está se reencontrando de novo, né? Então isso mostra para os Agora que. fãs aí terem um pouquinho de calma, né? O esporte é Exatamente. difícil. Se fosse fácil, era É, futebol, né, Thiago? exatamente, Brincadeira, brincadeira. exatamente. Só brincando aqui. Mas muito bem, vamos para a categoria 450 dos Big Boys aí, quem é o mão mesmo. Então vamos falar aqui de, cara, os privados. Eu tenho que falar desses caras porque eles mandaram muito bem. Obviamente a Lama ajudou muito. Então o Benny Bloss mandou um 8º lugar. Ele que vem voltando de lesão, é um cara extremamente alto e rápido, né? Então é até engraçado que esses dias ele estava disputando com o Dean Wilson e com o Aaron Plessinger, se não me engano, que são 3 caras, e com o Cessarulo. 3 caras altos, né? Então foi uma briga ali dos grandões na última etapa. Mas olha só, Benny Bloss ele chegou a passar o Tomac no começo, o Tomac marcou lá na curva do pit, ele cortou por dentro, passou, ou seja, ele chegou a andar em quarto, largou muito bem, né? O que faz uma boa largada. Aí quem fez sétimo, o melhor resultado da história, privado, estava escutando um podcast dele, de como ele faz para bancar as provas, que ele dirige a van, ele faz as redes sociais, ele faz manutenção da moto. Kevin Moranz, né? Mandou aquele Sim, one shot esses dias, por incrível que pareça, de moto original com GET, escape e suspensão. 2022. A moto 22, dele é porque ele tá com 22. medo de pular na 23, não tem as peças, não sabe como é. Exatamente. E olha só que loucura, né, cara? E o cara foi lá e meteu o melhor resultado da carreira dele com o 7º lugar. Outro cara que eu fiquei muito feliz em ver ele andando na frente, ex-campeão da 250, o Shane McElrath. Ele tá na Suzuki e, cara, ele tá, eu diria, no vale dele, né? Vou usar esse termo. E tá começando a pôr o pescoço de fora, né? Ele conseguiu um 6º lugar, cara, que é sensacional. Sensacional. Seja lama, seja seco. Ele meteu um E de 6º lugar Suzuki. com a Suzuki, né? Show de bola. E o 5º lugar, que para mim foi a decepção da noite, foi o Cooper Webb. Eu, não pelo resultado, que quinto não é ruim, ele já começou com o 2º na HIT, era uma prova no seco, e realmente eu achei que ele ia pro pau no seco. Né? Ele ficou atrás do Ken Roczen, não conseguiu fazer a ultrapassagem na HIT, Ken Roczen andando muito bem, então vai falar Sim. dele. Mas, cara, na prova eu olhei ele andando, eu falei, meu Deus, cara, como assim? Parecia que ele não sabia andar na lama, entendeu? Sabe, a moto escorregando de lado, não atacava, o Tomac que veio, foi embora. Sumiu dele, sabe? Assim, numa cautela exagerada. Eu pensei, cara, agora ele vai colar atrás, que o Webb ele faz isso, né? Ele cresce, tem alguns pilotos que o adversário passa, ele enxerga aquilo e fala, não, eu vou atrás. Daí eu tô pulando os saltos e ele, cara, apático, né? Ou seja, muito, eu não sei explicar, a expressão é apático, né? Mais fechado, assim, não se arriscou, definitivamente não se encontrou. Ele, Um pra mim, excesso de foi a decepção. cautela, né? Cara, mas assim, é que eu já tive nessa situação de piloto, não é assim também, né? Vai lá e pula o negócio. Mas assim, aquele cara que anda muito bem com a pista destruída, isso que mais me chocou. Porque quando a pista Sim. destrói, o cara é Webb, certo? Corta por baixo e tal. E a lama, para uma pista destruída seca, tem suas diferenças, obviamente, mas não é tanto assim.
Porque você tem a falta de tração, mas você tem que alinhar o trilho e pau, se jogar nele. E no seco também é assim. Você olha, salta, olhando onde você vai encaixar a tua frente, encaixou e enfia a mão. E na lama é isso. Pode ser que ele esteja machucado, sei lá, alguma coisa que a gente não sabe, eles muitas vezes não comentam, mas ele eu achei que deixou a desejar. O que vocês acham? É até massa deixar o Gabe para falar aí, porque ele passou uma situação parecida que foi no Motocross Nações, que foi chuva e foi a primeira competição de 450, né? A nível mundial, assim, com os melhores do mundo, e teve que enfrentar a lama, uma pista difícil que foi em Red Bud, então, e de KTM, então ele sabe tudo que o Web passou aí. Não tudo, eu não, É, nunca terminou numa situação de campeonato, mas eu não sei, velho. Eu amo o Cooper Webb. Eu também, sou quero fã. o cara, eu sou fã. Eu quero que ele ganhe, mas o Tom Mack é muito bom, velho. Que nem no mental, eu acho. Você viu a queda que ele tomou no treino? Sim. E Tapou a mão para do ir lá, guidão e tal, é. Uhum. e para ir lá e fazer uma corrida consistente e pegar um segundo quantos pontos ele ganhou? Ele ganhou Tá do 11 Webb? pontos acho que agora ele- a diferença. Agora já é 11 pontos de diferença. Do Webb, eu não sei, você já viu o Webb começa devagar, que nem na noite. No hit, geralmente ele pega um quê? Uns quinto, sexto, e then ele vai, e then no main ele já. Eu acho o Webb é um tipo, eu não sei, é a minha opinião, mas eu acho o Webb é um tipo de piloto que não é muito bom sair frio, que nem um corpo frio. Sim. Quando já está esquentado, você viu que deu aquele intervalo de. Sim. Era 1h30? No geral, por causa da chuva, deu. Tipo assim, o tempo de pausa por causa da chuva foi 25 minutos, meia hora, mas o tempo de que Não, eles foi maior, andaram para dar. isso. Foi 1h30. Então, eles tiveram que tomar café, tanto o Thomas quanto o Barcia, eles entraram tomar um expresso para se esquentar. E aquela situação era, que nem você falou, era a primeira vez que o Amo já Passou por isso. Passou por isso. Então, era situação diferente para os caras. Alguém não tinha volta de apresentação. Eu não sei, é a minha opinião. Talvez para os outros pilotos não incomodou eles que nem os outros. Eu não sei. Minha pode opinião. ser. A A gente não situação sabe, foi na mais verdade, crítica né? pro Web que para os outros. Cara, teve no início que ele estava saltando, eu estava bem de frente do salto da chegada. Cara, o Web mandou um crowdão, cara. Mas ele foi com o frentão assim e ele não conseguiu passar. Ele deu com o fundo do motor na chegada assim, dos pés chegar a fazer assim. Eu falei, meu Deus, que isso Então, voltou, isso mano. mostra o quão desconfortável, sabe? Isso que o Gabe falou, cara, não sei se eu penso assim, porque ele não melhorou durante a prova. Entendeu? Isso que eu tô pensando. No início, se fosse só no início, eu ia falar, foi isso. Com certeza eu ia dizer, foi isso. Mas do meio para o final, não sei se ele entrou no modo, cara, tô em quinto, porque o Tomac estava em terceiro, né? Então ele falou, terceiro para quinto, hoje tá bom. E no final, o Tomac, né, ele subiu. Então ele perdeu pontos preciosos para o campeonato. Tava 6 pontos, agora foi para 11. Não é um absurdo com 2 etapas. E lembrando que ele tem um coelho a favor dele. Quem que é o coelho? Chase Sexton. Alguém aqui duvida que o Sexton pode ir lá e ganhar as próximas etapas? Não, ninguém duvida. Então ele pode ser esse cara que ajuda o Webb no campeonato. Mas assim, ó, falando do Tomac, ele começou, cara, com esse tomo, eu fiquei olhando, falei, meu Deus, o que aconteceu? Porque a suspensão dele fecha, escapa a mão, e eu não sei como esse cara não quebrou a clavícula batendo no chão, porque ele caiu de ombro, né? De ombro. Bem fechado, eu falei, meu Deus, machucou. Aí ele saiu sentindo o joelho e tal, mas você já imaginou, cara, se o campeonato é decidido por um tombo desse, ele fica fora, cara? De novo com a mão escapando do guidão. Daí volta no que o Gabe falou, cara. O mental do Tomac é um troço bizarro. Para mim, melhor que esse exemplo dessa etapa foi a etapa do Texas, que teve a relargada. Então, na hit, o Sexton veio de trás, uns 4 segundos, passou e abriu um 7. Lembram disso? Aquela etapa super rápida, que tem o vídeo do Digan fazendo aquela curvona. Cara, o Sexton quebrou ele. Daí na hora eu falei, o Sexton ia ganhar com a relargada. Mas eu assisti de novo para fazer o review, na última volta ele já estava abrindo do Aaron Plesser, ele estava em segundo. Daí eu falei, opa, então ele estava realmente no ritmo. Mas quando teve a relargada, você vê ele focado assim, cara. Ele largou e ficou a prova inteira 2, 3, 1, 2, 3, 1. Ele quebrou o Chase Sexton. Ele falou, negão, você pode ser o cara da vez, mas eu sou o cara hoje, né?
Então ele mostrou, deu uma aula realmente. E nessa etapa foi muito isso, cara. Ele estava ali baleado, ele já entrou fervendo no segundo treino, mandou a melhor volta, depois ele veio caindo, não foi o melhor. Na HIIT, quer ver o que até anotei aqui que ele fez na HIIT? Ele fez quarto na HIIT 2, nem foi tão bem assim, mas na prova, quando contava, ele perdeu a posição ali pro Benny Bloss em mais um, e cara, ele veio no ritmo dele, muito consciente, rápido, mandando as sequências, ele mandava 3 e tal. Na minha opinião, só quem andou melhor que ele foi o Barcia, né? Mas nas últimas voltas, eu tenho um vídeo, até postei no meu Instagram pessoal, fazendo a brincadeira, trilhão de New Jersey, que o Barcia fez rap, rap, rap. Aí o Tomac que vem atrás fez rap, rup, rap, rup. As que o Barcia contornou todas, ele contornou a primeira, na segunda, foi bem nessa hora. Contornou a primeira, na segunda ele já encheu o canudo e fez um duplinho. Aí a foto aqui, ó, do Barcia, do lado. É o Barcia, né? Exato. Não, eu acho que é o Morans, né? É uma KTM 22. Tá pequeno aqui pra mim. É uma KTM 22, ó, que tá aí. Então, cara, o Tomac definitivamente não usa o número 1 à toa. E pra ele, cara, aquele final de prova que ele atacou o Ken Roczen, eu achava que o Roczen ia fazer segundo. Mas o que aconteceu com o Roczen, que ele comentou na entrevista? Primeiro que o Roczen parou um pouco de falar da moto. Então isso demonstra que ele chegou no acerto e realmente o resultado condiz com a fala dele. Enquanto ele reclamava, ele não estava se encaixando. Parou de reclamar, os resultados começaram a vir. Então ele andou bem nos treinos, ele ganhou a hit dele segurando o Webb, né? Lembrando que o Webb estava em segundo no campeonato, próximo, tá em segundo ainda, e é um dos ponteiros, né? Então na prova, cara, ele foi para frente, chegou a liderar, mas obviamente o Barcia foi mais agressivo, né? Foi lá, deu no Sexton, na minha opinião foi normal, ele foi agressivo, porque na lama, o pessoal de casa tem que entender, né? Não tem como você ficar andando perto atrás. A gente comentou do Enzo, muito barro, não tem como. Então, quando você vê a brecha, você não chegar pode e passar. perder viagem. Não perde viagem. Tirou para ultrapassar, nem que rache. E outra, não tem aderência para frear, né? Então, o Sexton fez a curva, foi dar a mão para sair na canaleta. O Barcia tem um estilo agressivo que casa com a lama, e até porque ele é de New York, né? Anda muito na lama. Algo como morar no sul aqui do Brasil. A gente sempre andou muito na lama. Na minha opinião, parece muito pior do que foi, porque ele escorrega e dá um totozinho na frente, ele não veio para matar, né? Então ele até brincou na entrevista após a prova da última corrida, que estava justamente o Roczen, o Sexton e o Barcia, os 3 lá brincando, tá um ambiente bem descontraído, eles são amigos, né? E daí ele falou, não, eu tô clean, né? I am clean for 13 rounds, tal, né? Eu tô limpo faz 3 etapas. Você tá igualzinho aquelas empresas, assim, ó, sem acidente há 89 exatamente. dias. Não derruba ninguém a 3 etapas. Lá, enfim, mudou. E foi no mesmo lugar que o Barcia foi pro crime ali com o Roczen, né? E foi ainda mais para cima, tal. Então, por isso que eu falei lá do RJ e do Hayden. O Barcia, ele gosta ou não, ele é humão, velho. Se ele foi para ultrapassar, ele não perde viagem. E nessa etapa foi fundamental. Eu achei até engraçado, não sei se vocês escutaram a transmissão depois, foram entrevistar o mecânico dele. Ele falou, pela primeira vez ele está sendo inteligente na prova, não está flutuando, porque a moto superaquece, o pessoal de casa entender, e ferve, cara. Ou vai a embreagem pro pau, ou frita o motor. Quem não se recorda do tempo do Tomac, né, com a moto mijando, né, a água tal, superaquecendo. Eu costumava dizer, né, brincar, que o Tomac gostava dela fervendo, né? Que quando estava fervendo ele estava no beast mode, né? Isso é o quê? O estilo de pilotagem do cara, dando na embreagem, girando muito, e ele conservou a moto perfeitamente, ela aguentou até o final, e foi muito legal de ver ele comemorando, né, com a galera e tal. Então, e eu consegui filmar bem de frente. Pô, ele veio na minha frente, né, Thiago? Quanto vale isso, né? E é uma vibe muito legal, né, Thiago, de ver essa comemoração, é demais, cara. Então você vê um cara, depois de quase 2 anos, voltando a vencer, na corrida local dele, né? A família dele estava lá, o irmão, tudo mais. E eu vejo assim o Barcia, vocês devem ter percebido, bem mais solto, sendo mais ele, não tanto aquele robozinho. Quero agradecer meus patrocinadores, tal. E isso demonstra até o momento da carreira que ele vive, né? De vida, seu filho, ele com os vlogs dele na internet, muito legal, cara, muito legal. Ele é muito engraçado, tem muita personalidade, né? Sim. Então, cara, eu vi uma cena muito bacana, eu até filmei também no meu store lá, no Press Day, que eu fiquei ali junto com os caras ali, né? E lógico, né? Pra mim ali eu tava, imagina, na casinha de boneca. Não, eu ali,
Até inclusive eu não tinha nem visto o Enzo até o momento do Press Day. Na hora que abriu o Press Day, só que não tinha ninguém com o meu tipo de credencial dentro da pista. Aí eu fiquei fora da pista, na onde que eu sei que eu tinha acesso, que é os corredores da borda da pista ali. E aí, quando veio, entrou um cara com o mesmo colete do meu, mais um, eu desci no segurança, não, você tem acesso, pode entrar. Aí já entrei, aí na hora que eu entrei, o Enzo me olhou, me viu, você tá aqui, man? Eu falei, tô aqui. E aí um cara da TV local foi entrevistar o Barcia. E aí, assim, não entendo e não falo inglês 100%, mas hoje já entendo muito que eu escuto e consigo um pouquinho de comunicação, né? E aí eu fiquei prestando atenção nesse lance da diversão do Barça. O cara começou a entrevistar o Barça, mas é um repórter de TV local, aquela reportagem bem jornalzinho de praça, assim. O Barça respondeu umas 2 perguntas, passou a mão no microfone e falou assim: me dá aqui, cara. Motocross tem que se entrevistar assim. E começou a fazer só perguntas. E ele começou a entrevistar o cara, o cameraman já começou a cagar de dar risada. E eu com o celular na mão filmando. Cara, não devolveu mais o microfone pro cara e ficou zoando o cara o tempo inteiro, velho. Tipo, a vibe dele é muito boa, cara. Cara, E ele, isso assim, é um reflete cara. na pista. O piloto feliz, sim. cara, ele vai andar bem. E repare que ele só elogia a moto dele. Você não vê ele reclamando. Sim. Não, e realmente dá para ver o quão boa tá essa moto. Jorge Prado andando bem com ela no Mundial. O Barça, nessa versão nova dessa Gas aí, deu um tiro assim. Não, você vê que o Barça tá o tempo, coisa que a gente não viu ano passado. A gente viu o Barça raramente nos top 5 e toda hora 7º, 8º, 9º. E agora esse ano tá todo o tempo dentro dos top 5 e muito constante nos top 3. Ele foi bem em 21, 22 não foi bem. E 23 agora ele tá tendo os melhores anos. Não é o melhor ano porque ele já teve, não lembro qual, ele ganhou uns 3, 4 etapas. Mas, cara, eu acho ele... como é que seria a palavra em inglês? É underrated, né? Ele não tem o crédito que ele deveria pela parte física. Todo mundo fala, o Tomac é um monstro e tal. Realmente, o Tomac é um monstro. Mas para aguentar até o final atacando como o Barcia pilota, eu acho que a galera não dá crédito para ele o suficiente. E quão bem preparado fisicamente esse cara é. Porque, velho, se eu der, acho que, não hoje, né? Mas quando eu competia 3 voltas naquele ritmo, travou até a orelha, velho. Não tem como, né? É do começo ao fim. E ele tem um negócio que todo chefe de equipe quer. Já comentei até isso com o Enzo, o RJ, o McAdoo, que é o quê? Não importa a posição que eles estejam. Eles vão pro pau até o final. E é isso que você quer, né? Pra tua marca, pra tua equipe. O cara que deu o sangue até o final. O Barça pode estar em 15º, ele vai entrar na dianteira do cara para 13º se tiver que passar, entendeu? Então, realmente, tá de parabéns. E quem ganha com isso? Nós fãs, né, cara? Um dos melhores campeonatos de todos os tempos. Muito Galera, louco. tá acabando o tempo aqui, ó. Temos 2 minutinhos. Quero agradecer demais aí o Thiago e o Gabi. Cara, chamar você de Gabe é muito estranho, velho. Meu cunhado também se chama Gabriel e ele morou nos Estados Unidos, daí a galera chamava ele de Gabe, né? E daí automaticamente eu chamava ele de gay, né? Então, eu tava na situação, né? Mas é isso aí, cara. Muito obrigado pela oportunidade de estar falando com vocês, tiraram um tempinho da manhã dentro de toda a correria da Deixa o teu Instagram pra galera, porque o Leandro tem muito público. O Instagram é @Gabe Gutierrez. Translate, @Gabi, e o Gutierrez é com Z, né, no final. Não, S. S? Gabi. Não tem teu número 491, não. Só Gabe. @Gabe Gutierrez. A galera acompanhar lá, vai fazer o Ama Motocross. E aproveitar, Leandro, finalizando aqui também. Eu tô na casa do Gabe essa semana, fico aqui, eu vou voltar direto para Ibirubá, né? Na próxima, eu embarco terça que vem, chego no Brasil quarta e já vou direto para Ibirubá. Então, nesse sábado, agora, dia 29/4, a gente tem marcado aqui. Sexta eu vou para a pista com o Gabe, conhecer a pista dele, que é uma pista bem top, vocês vão acompanhar aí. E no sábado a gente vai fazer. Tem, pista dele particular, que é bem treta. Tanto que os cara aqui falaram assim: não vai ser na pista do Gabe, todo mundo caga de medo da pista dele, que a pista dele é realmente nível muito pro. E no sábado a gente vai numa pista próxima aqui, que é a pista que a brasileirada da região gosta de andar, fazer o terceiro Brazilian Riders, que é um encontro de brasileiro. Terceiro, hein, fita? Que legal. Já fizemos na Flórida em 2021, e na outra semana eu fui para Califórnia, fizemos na Califórnia. Na Califórnia foi só um pouquinho de gente, acho que deu umas 12 motos, na Flórida deve ter dado umas 50 motos, e aqui a previsão é de mais de 100 motos só de brasileiro na pista nesse sábado. Então a galera que acompanha o Show Radical vai acompanhar tudo isso, a nossa última missão aqui, e partimos para Ibirubá de volta.
Isso aí, valeu então, galera. Fiquem com Deus aí. Valeu, obrigado a Muito você. obrigado aí pelo tempo. Tamo junto. Na na